Olá, eu sou o Leandro. Você sabia que futebol tem tudo a ver com a ferrovia? Sabia que se não fosse a ferrovia, talvez o futebol nem fosse conhecido ou muito divulgado no Brasil? Então é isso que a gente vai acompanhar nesse vídeo hoje, a gente vai conhecer essa história. Então vamos lá, solta a vinheta, vai! Então, pessoal, no século XIX, o café era o principal produto do Brasil, né? Que era o principal produto que era exportado para outros países. E o estado de São Paulo era o principal produtor aqui, era o maior produtor de café do Brasil. E esse café, ele era para ser exportado, ele precisava vir do interior de São Paulo e ir para o Porto de Santos. E essa viagem era feita por tropa de muares. O café era carregado em lombo de burro, descia até Santos por trilhas e estradas bem primitivas. A produção foi aumentando, as fazendas crescendo, a economia também aumentando, e viu-se a necessidade de que esse tipo de transporte já não era mais eficiente. Então, viu-se a necessidade de construir uma ferrovia que ligasse o interior de São Paulo com o Porto de Santos. Daí surgiu a ideia, né, dessa ligação ferroviária. Foram feitos alguns estudos, algumas empresas se interessaram, depois desistiram, e em 15 de março de 1860, uma empresa inglesa iniciou as obras da ferrovia que ligaria a cidade de Jundiaí até a cidade de Santos, passando por São Paulo. Era uma companhia inglesa chamada de São Paulo Highway, eu não sei falar inglês direito, Highway Company. Só que para essa ferrovia chegar no Porto de Santos, tinha um obstáculo muito grande, que é a Serra do Mar. A ferrovia precisava vencer um declive de uns 800 metros do ponto mais baixo que eles encontraram no Planalto aqui de São Paulo para chegar na Serra. Então aí foi um grande esforço de engenharia, né? E foi necessário construir inicialmente quatro máquinas fixas, movidas a vapor, que puxavam cabos, e esses cabos puxavam os trens para subir a serra e para descer. Todo esse complexo necessitava de muita mão de obra, né, para ser construído e operado para que a ferrovia funcionasse. Então os ingleses, eles tiveram a ideia de fazer o seguinte: eles construíram uma vila no alto da serra, logo no começo da descida da ferrovia, para abrigar os funcionários ingleses da ferrovia. Então o pessoal trabalhava na serra, trabalhava na ferrovia e morava ali nessa vila. Essa vila se chama Paranapiacaba. Ela existe até hoje, é patrimônio histórico-cultural. Quem tiver a oportunidade de visitar, visite. Fica ali em Santo André. E foi em Paranapiacaba que tudo começou. Então, veio para o Brasil trabalhar na ferrovia um engenheiro escocês. O nome dele era John de Silva Miller. Ele residiu em Paranapiacaba. Ele era casado com uma brasileira de ascendência inglesa chamada Carlota Antunes Fox. E eles tiveram um filho. E esse filho, nada mais nada menos, era o Charles William Miller. Quando o Miller completou 10 anos, os seus pais decidiram mandar ele para a Europa, né, para a Inglaterra, para estudar lá. Isso era meio de costume nessa época de famílias abastadas, mandar os filhos estudarem na Europa. Então, em 1884, né, ele foi para a Inglaterra e foi mandado estudar numa escola pública lá, em Hampshire. E foi lá que ele conheceu o futebol e se apaixonou pelo esporte, né? Chegou a jogar em alguns times amadores lá, como o St. Mary's e o Corinthians Team. Sim, existia um time na Inglaterra que chamava Corinthians, e ele chegou a disputar partidas aqui no Brasil. Então ele estudou lá e tal, e em 18 de fevereiro de 1894 ele volta para o Brasil. Só que ele traz na bagagem uma bola, uns uniformes velhos, um livro de regras de futebol e uma bomba para encher a bola. Você vê como é que ele gostou do futebol mesmo. Então ele volta para o Brasil e vai trabalhar com o pai dele na ferrovia. E foi na ferrovia que ele viu a oportunidade de difundir o esporte.
Então ele foi difundindo esporte entre os funcionários da ferrovia e acabou formando um time, que mais tarde foi um dos times que fizeram a primeira partida oficial, né, podemos dizer assim, de futebol no Brasil. Então, um pouco mais de um ano depois que ele voltou da Inglaterra, ocorreu a primeira partida de futebol oficialmente registrada, né, no Brasil. Foi 14 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, que era realmente é uma várzea ali, fica nas margens do rio Tamanduateí, onde depois que a água das cheias desce, né, o nível do rio desce, fica um descampado de areia e lama seca, bem reto e liso, né? Então ali começou a se disputar as primeiras partidas de futebol. Hoje esse local, chamado Várzea do Carmo, a gente conhece como Parque Dom Pedro II, fica ali do lado do mercado municipal, na cidade de São Paulo. Essa primeira partida de futebol, ela foi disputada entre os funcionários da São Paulo Railway, que era a ferrovia, né, SPR, e os funcionários da Gas Company of São Paulo, que era a companhia que é responsável pela iluminação pública em São Paulo. Era uma empresa inglesa também. E o time do Charles Miller, do Miller, venceu a partida por 4-2. Esse foi o resultado da primeira partida de futebol realizada no Brasil oficialmente. E o Miller não parou por aí, né? Ele continuou nessa carreira de futebol. Ele continuou atuando como jogador até 1910. Depois disso ele parou de jogar e começou a atuar como árbitro. Ele acabou se tornando correspondente da coroa britânica e vice-cônsul inglês em 1904, até ele falecer em junho de 1953 com 78 anos de idade. Então, para você ver, o primeiro time de futebol do Brasil surgiu da ferrovia, dos funcionários da ferrovia São Paulo Railway. E ele não foi o único também, né? Várias outras agremiações formadas por funcionários de ferrovia surgiram, e inclusive algumas existem até hoje, que nem a Ferroviária de Araraquara e o time Noroeste, lá de Bauru, que é conhecido como a Maquininha Vermelha, que ele foi formado pelos funcionários da Noroeste do Brasil. O time Ferroviária de Araraquara foi formado pelos funcionários da Estrada de Ferro Araraquarense. E o time Noroeste, né, que é lá de Bauru, foi formado pelos funcionários da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E os dois times eles atuam até hoje em divisões de classe B e C. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi um vídeo curto, foi uma história bem interessante. E não esqueça de deixar o seu joinha, dar like no vídeo, ative o sininho e curta e compartilhe o canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!